Olá pessoal, eu sou Daniele Amada e esse vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com você a importância da sua energia física, pois é a partir da sua energia física, ou seja, do seu bem-estar físico, que você reúne tudo que tem para conquistar o que sonha e deseja. Então você precisa cuidar e energizar o seu corpo diariamente, desde o que você escolhe comer e beber, até a maneira como você respira, se movimenta, se expressa, se cuida. Pense que seu corpo é o veículo que você usa para tudo nessa dimensão. A sua energia física te ancora, te dá base e sustentação para você vivenciar e ter disposição para todos os desafios que a sua vida vai te apresentar, para você evoluir e aprender o que precisa aprender nessa existência. Não tem como fugir, né? Quando você pensa em energia física, duas coisas vêm à cabeça rapidamente: o que você come e como você se exercita. Então, falar sobre alimentação e rotina de exercícios daria para a gente ficar aqui, sei lá, 1000 horas direto ou até muito mais que isso. Mas para esse vídeo eu escolhi especificamente falar sobre o seu consumo de açúcar, porque geralmente é um assunto que eu preciso conversar com os meus clientes e também porque, na minha opinião, o açúcar é o maior vilão dos alimentos, porque ele rouba e arrasa com a sua energia. Ele é simplesmente péssimo para a nossa vida, infelizmente. Então, depressão, Alzheimer, câncer, crise de ansiedade tem raiz no excesso de açúcar e insulina no sangue. Eu vou explicar o que é insulina. Quando consumimos açúcar, um hormônio é liberado pelo pâncreas, que é a insulina. A insulina funciona como uma espécie de fechadura que abre a porta da célula para que o açúcar entre e seja absorvido pela célula. Então a insulina faz um trabalho muito bom, porque senão teríamos uma quantidade absurda de açúcar no sangue e causando uma hiperglicemia e a famosa diabetes, né? Se você tem o hábito de absorver, de consumir uma quantidade de açúcar que não é adequada ao organismo, ele ficará igual uma montanha russa. Por quê? Porque quando você consome uma dose de açúcar, o que acontece? A insulina corre para absorver, ou seja, você está em um pico de açúcar e aí a insulina tem que trabalhar para baixar esse pico. E aí ela vai lá de novo, né? E aí você acha que precisa consumir mais açúcar, aí outro pico e outra queda, né? Então, é uma montanha russa, não tem fim. Então, esses picos de consumo e sobe e desce de insulina no sangue faz com que o nosso organismo fique em uma gangorra, e isso tem várias consequências perigosas. Quando muita insulina é liberada, o cérebro entende que precisa reter gordura, então a gente ganha peso, ou seja, quanto mais insulina no sangue, mais gordura é retida, e o que por sua vez danifica as artérias. Só que tem uma hora que a insulina se cansa e aí ela é liberada, porém ela não abre a porta da célula para que esse açúcar entre na célula e seja transformado em energia. Aí é um problema sério, porque passamos a ter um excesso de insulina mais o açúcar no sangue. Essa situação é uma bomba que culmina na diabetes. Quando você come, por exemplo, em seu café da manhã, o pãozinho, o suco de laranja, o cereal, tudo isso é puro carboidrato. Com certeza você faz com que o seu organismo encare essa gangorra, essa montanha russa, esse sobe e desce de açúcar e insulina no sangue. Isso deixa seu cérebro estúpido, as artérias danificadas, além de te deixar gordo. Mas os problemas não param por aí não. Outra coisa séria acontece quando você tem muito açúcar e insulina no sangue. É que você libera muita quantidade de um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio liberado pelas glândulas suprarrenais que ficam acima dos rins, e esse hormônio tem a função de administrar o estresse no organismo. E essa situação de muito açúcar e insulina no sangue indica uma situação de estresse constante para o seu corpo. Então o que acontece? Você fica com cortisol elevado, porque tem muito açúcar e insulina no sangue. E esse hormônio, o cortisol, que deveria ser usado como um anti-inflamatório, quando é liberado dessa maneira constante,
e elevada, ele vira um processo inflamatório. Então, toda doença crônica tem como raiz um processo inflamatório, ou seja, acho que já deu para você entender um pouquinho sobre os danos do excesso de açúcar, né? Todo esse processo nos deixa drenados, porque as pessoas que consomem uma grande quantidade de açúcar vivem cansados porque vivem essa gangorra no sangue, diariamente, constantemente, né? Acham que precisam de mais açúcar e aí já viu. Isso pode levar à famosa fadiga crônica. Então, ansiedade, depressão, Alzheimer, câncer, todas essas doenças têm raiz nesse processo de sobe e desce de açúcar e insulina no sangue. Além de deixar exaustas as glândulas suprarrenais, que estão constantemente administrando o estresse no corpo, as suprarrenais fazem parte do nosso sistema imunológico. E quando a gente deixa essas glândulas exaustas, também o nosso sistema imunológico fica exausto e aí todo o resto para e a gente fica doente. O câncer é justamente a incapacidade do sistema imunológico de detectar as células cancerígenas e matar, pois todos os dias temos contatos com células cancerígenas, que são detectadas pelo nosso sistema imunológico, e quando ele está sadio, essas células são eliminadas. É um processo natural do corpo, do seu sistema imunológico. Porém, quando o nosso sistema imunológico está exausto, nada mais funciona. As células cancerígenas são alimentadas pelo açúcar, né? Então é fundamental reduzir drasticamente o açúcar da sua vida. Uma colher de chá de açúcar deprime nosso sistema imunológico em 40%. E as pessoas têm consumido, em média, 100 gramas de açúcar por dia, em torno de 500 calorias. É sobrecarregar muito o seu organismo. Pensa nisso. Quase tudo que comemos, em todas as refeições, tem açúcar. Sabe por quê? Porque quase tudo que você come de carboidrato, ou quer dizer, tudo que você come de carboidrato, seu corpo entende como glicose. O pãozinho, né? O pão de queijo, o suco integral, os refrigerantes, os cereais, as frutas, o arroz, o feijão, a batata, tudo é glicose na veia, né? Além do açúcar propriamente dito, do cafezinho, dos molhos das saladas, dos doces, dos chocolates, da sobremesa. Então, não se engane quando você acha que está comendo alguma coisinha de sal. O seu organismo, ele não entende assim, porque todo carboidrato, com exceção das fibras, é glicose na veia, é açúcar no sangue. O risco está justamente nesse açúcar que não vemos como açúcar, literalmente, entende? Se você consumir açúcar, opte pelo açúcar de coco, porque tem um índice glicêmico mais baixo, mas também tem que ser consumido de maneira moderada, né? O mel precisa ser cru e orgânico, ele não pode ter sido pasteurizado de forma alguma, porque tira todos os benefícios do mel. Lembra, sua energia física te ancora, te dá base e sustentação para você ter disposição para todos os desafios que a sua vida vai te apresentar, para você evoluir e aprender o que precisa aprender nessa existência. Não tem como fugir, tá bom? Deixa seu comentário, eu vou gostar de saber no que foi útil para você e qual a sua opinião sobre o assunto. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve para a gente continuar trocando ideias. E no meu blog, danieleamada.com, você vai ter acesso a todos os outros vídeos. Mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!